Hoje eu estou de frente com um exemplo de vida, o empresário Alberto Iar, mais conhecido como Turco Louco. Ele nasceu na favela de Heliópolis, em São Paulo, numa família de 8 irmãos, filhos de imigrantes libaneses. Sua vida teve um começo difícil. Vendia sacos de farinha para ajudar a manter a casa. Depois de investir na carreira política em 2 mandatos como vereador e 2 mandatos como deputado estadual, Turco Louco tornou-se um nome importante na área da moda. Ele é dono e criador da marca Cavaleira. Alberto Iar é pai de 3 filhos, amigo de grupos de rock e um empresário que adora ideias provocativas. E já que é assim, vamos começar por esta ideia provocativa que eu achei tão absurda a história quando vi, que resolvi que iria usá-la no dia que você viesse aqui. Usar essa camiseta em que nós temos o santo Elvis Presley. Você arrumou uma encrenca agora, nessa sua coleção de verão 2013 da Cavaleira. Você colocou amigos seus, artistas, quase que na maioria músicos, né? Gente ligada à música, numa reprodução da Santa Ceia, da Última Ceia do Leonardo da Vinci, e houve uma grita de católicos radicais, digamos, católicos contra a sua foto, chegaram aí ao CONAR. O que foi isso? Olha, na verdade, assim, eu sempre digo que se Jesus estivesse vivo, né, talvez ele podia ser o Jimi Hendrix, o Elvis Presley, né, porque ele mesmo, nas suas palavras, dizia, né, me fiz de forte para atrair os fortes, de fraco para atrair os fracos, e eu acho que ele seria um puta de um roqueiro para atrair todo mundo, né? Essa é a minha filosofia. Eu fui criado numa família de cristãos, meus pais são libaneses cristãos, minhas irmãs são evangélicas, eu segui uma época a área evangélica, depois eu dei uma abandonada, mas assim, você tem uma referência, você tem essa importância que Jesus tem na vida das pessoas que eu nunca vou abandonar. Agora, me causou uma certa surpresa, porque começou a chegar um monte de e-mail de um certo radicalismo cristão. Num país considerado laico, né, inclusive. E quer dizer, eu estou dizendo, chegar em busca da lei é um caso grave. Olha, chegava até a dar medo, porque não era só em busca da lei, né? Eles falavam, os termos eram um pouco até mais radicais do que só a lei, né? Nós vamos fazer de tudo para que você tire esse anúncio, faremos o que for possível para que você tire o anúncio. Porque quando você fala, iremos usar a lei, ok, dentro da lei, perfeito, eu vou acatar qualquer decisão que seja, ou principalmente se for da justiça, mas do jeito que falava chegava a dar medo, comecei a ficar com um pouco de medo. Bom, e aí, você tirou o anúncio? Não, porque o CONAR entendeu que não tinha nenhuma agressão a uma imagem santa, né? Até porque é uma obra de arte, aquilo... É uma representação de um artista de alguma coisa que poderia ser aquilo, pode não ser, né? Outro dia eu estava lendo uma revista, eu adoro essa revista, super interessante, que tem umas coisas que a gente não espera, inéditas e tal. E aí tinha uma história assim, Jesus Cristo era baixinho e de cabelo curto. Né? Então você fala, e aí? E daí? Como é que nós vamos fazer com essa imagem? É o que eu falei, Jesus Cristo podia ser qualquer pessoa, né? O Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix, né? Podia ser o Elvis Presley. É isso que como que ele seria se ele estivesse aqui? Ele vai voltar? De que jeito que ele vai voltar? E eu acredito muito nas pessoas, eu acredito mais nas pessoas e na palavra do que da figura. A palavra dele era muito sábia. E é isso que eu incorporo, né? Então, e foi essa a ideia de quando você usou ícones religiosos e botou a cara dos ídolos. Eu tenho outra camiseta que tem as caras, mesmo as fotos dos roqueiros mortos. Foi isso que você quis fazer? Não, a ideia, a gente queria falar de Salvador, mas dando as costas para a praia, né? Olhar Salvador como uma outra coisa, a religiosidade, as pessoas... Salvador, Bahia. Bahia. Né? E o rock, então ficou Salvador Rock com 2 conotações. Então aqui está um Salvador e um roqueiro. Entendi. Né? Muito bom, olha aí, que coisa mais simples de dizer. Eu falei na abertura que você nasceu na favela do Heliópolis.
Você nasceu mesmo e cresceu ali na favela? Mesmo. A gente confundia rojão com tiroteio. É mesmo? É mesmo. Sim, eu tenho uma alegria, porque assim, eu digo que a minha infância e a infância dos meus filhos é totalmente diferente, porque eu fui criado na rua, brincando de rouba-ladrão, de bola, né? Ia para os campos. Porque... Como é que seus pais foram parar lá? Meus pais são libaneses, vindo de uma cidade muito pequena do norte do Líbano, que é Minyara, né? Akar, uma região de Akar, vieram para cá para tentar a vida, como todo imigrante. Eu tenho 3 irmãos. Já vieram casados? Já vieram casados. Eu tenho 4 irmãos nascidos no Líbano e 5 irmãos nascidos aqui no Brasil. Eu perdi 2 irmãos faz uns 5 anos, né? E aí eles se acomodaram no Ipiranga. E onde a gente mora, meus pais, minha mãe mora lá até hoje, não quer sair. Perdi meu pai faz 27 anos, minha mãe não quer sair de lá, porque ela gosta, ela adora. Mas hoje já é uma região que dá um pouco de medo, porque toda hora que a gente vai visitar ela, tem alguém fumando No Ipiranga? No Heliópolis. Ali. Não, você falou Ipiranga. É porque é a região do Ipiranga. É ali todo. É porque o Heliópolis ele fica no subdistrito do Ipiranga, né? A favela fica dentro do distrito do Ipiranga. Eu contei também que você trabalhava na feira. Eu imagino que porque seu pai trabalhasse na feira. Meu pai trabalhou 25 anos na feira. Eu trabalhei na feira e eu gosto da feira porque tem uma história na feira que assim, é vender vermelho para luto, né? Que você não tem, por exemplo, lavador, né? Você tem que vender ali na hora, você tem que montar barraca, você tem que desmontar a barraca todo dia, e a relação com todo mundo. Então tem até uma brincadeira que eu falo, né? Eu falo para todo mundo que eu fiz Bagdad's Business School. Né? E a feira é uma coisa legal, porque ela, olha aí, Dona Maria, traga a bolsa e a bacia na barraca da economia. Só tô chorando que não tô vendo ninguém comprando. Né? Então todas essas coisas você acaba aprendendo na feira. E eu acho que isso me inspirou em fazer a Cavaleira ser o que ela é, porque ela é uma marca que tem humor, ela é pop, ela é irreverente, por tudo que a feira acabou me influenciando. Você ficou anos lá, na feira? Eu trabalhei no Brás um período, depois eu trabalhei na feira na feira mesmo, 3 anos. Aí eu estudava e trabalhava de final de semana com meu pai. Estudava o quê? Eu estudava colegial, fundamental, essas coisas todas. E no final de semana meu pai obrigava a gente ir pra feira para trabalhar. Bom, esse foi o seu único trabalho antes de começar a se meter com moda? Como é que você descobriu a moda? Não, olha, eu já vendi saco de limão, eu já vendi bandeira na época, né, até me lembro que foi na Copa, eu acho que de 74, que eu costurava as bandeiras e vendia, e quando o Brasil perdeu da Itália eu chorava porque estava cheio de bandeira. Aí já fiz de tudo um pouco, já trabalhei com tapeçaria. Trabalhou como com tapeçaria? Eu ficava desmontando sofás para reformar. Naquela época você não jogava o sofá fora, você reformava, né? Então eu ficava desmontando. E aí fui trabalhar no Brás, e depois eu montei meu primeiro negócio com 17 anos. Seu primeiro negócio era? Estamparia. Estamparia? Mas por quê? Por que o primeiro negócio ser estamparia? Porque é o que apareceu, era a oportunidade, eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio, eu queria fazer as camisetas que eu gostava, porque o mercado não tinha, né? A gente começava um movimento que era o streetwear com o surfwear, né? E as marcas que tinham, era para mim uma coisa que não me agradava, eu não gostava de usar aquilo, aí eu queria fazer as minhas camisetas, eu queria produzir aquilo que eu gostava e começou a dar certo. Eu estampava, eu saía para vender, eu fazia de tudo. Foi assim que começou o seu envolvimento com moda? Com moda. Agora, e o Turco Louco vem de onde? Na verdade, todos esses processos... Nessa época te chamavam de Alberto. Ei, Alberto! Eu tinha apelido de Esfirra, porque meu irmão era o Kibe. Né? Jura? Juro, meu irmão era o Kibe e eu era o Esfirra, né? Então, a gente tinha um apelido de Esfirra, tá? Mas o Turco Louco vinha porque eu tinha uma loja, a gente ia fazer uma promoção, e aí a gente pensou em fazer uma promoção meio agressiva e que gritava que o turco ficou louco. Meu pai odiava que chamasse a gente de turco. Porque vocês não são, quer dizer, vocês são sírios, libaneses. Eu já misturei, porque tem sírio-libanês, tem aquela coisa toda. Vocês são libaneses, mas no Brasil todo mundo... Porque os passaportes antigamente, até a independência do Líbano, eram passaportes turcos, né? Então todo mundo vinha com passaporte turco, mesmo vindo do Líbano.
E meus pais odiavam, eu achava aquilo legal, né? Todo mundo chama de turquinho, aquela, né, que é o bullying. E eu tirava um sarro. E aí eu fui pra televisão que tava, o turco ficou louco, jogava... Você falava isso? E aí você jogava o quê? O turco... Eu jogava as roupas, falava... Né, ó, camiseta, 3 por 1.000, né? Essa camiseta custa 20, agora custa 5. E fazia fila de 2 horas para entrar na minha loja. Depois dessa coisa do turco louco? Do turco louco. E as pessoas falaram assim, olha, eu nem sei porque eu tô aqui, mas você gritava, você brigava, e eu achava que aquilo era uma promoção válida. Era uma promoção válida, era interessante. E eu fiz isso durante quase 2 anos, e depois cheguei a ter um programa de skate na TV Gazeta por causa dessa brincadeira. Que coisa louca. Você é um skatista? Eu amo skate. Eu acho que o skate, pra mim, é uma coisa interessante porque desafia a lei da gravidade. É um esporte que dá muita disciplina. Você tem que estar muito preparado para ser um bom skatista. É por isso que esse esporte fascina a gente no mundo inteiro. Então, eu gosto muito de esporte de aventura, né? Skate, surf. Os esportes que eu pratico mesmo hoje é o stand-up paddle e mergulho. E stand-up paddle é aquele que você fica em cima de uma prancha... com remo. Com remo. É isso? É. Você é um esportista, então? Eu amo esporte. E lá na favela você fazia algum esporte? Jogava bola. Jogava futebol? Futebol. Você é bom disso, então? Na época eu era. Então você tem amigos de Heliópolis? Não, todos morreram. Na violência? De uma maneira ou de outra, na violência, na droga. Eu mesmo perdi um irmão em função de droga, né? É mesmo? Que droga? Todo tipo. Era mesmo? Todo tipo. De delinquência, né? De roubar toca-fita. Porque você não tinha muita perspectiva, você não tinha muita oportunidade, né, naquela época. Então, se você tem amigos de infância, né, é difícil, assim. Até é legal, assim, porque falar que eu não tenho também... Mas um dia eu tava no táxi com... Eu entrei no táxi e coloquei meu capuz e fiquei no celular. Aí o motorista ficou olhando pra mim e falei, pô, esse cara acha que eu vou roubar ele, né? Barba, capuz e tal. Ele falou, você não é o Alberto? Eu falei, sou, meu. Eu sou o Cimei. Aí eu peguei e comecei a abraçar ele. Que era um amigo seu? Era um amigo que eu não via, que é quase um dos sobreviventes. A gente era muito eu, o Cimei e o Samir. E o Samir morreu com 5 tiros andando em cima da minha moto. Ah, que loucura. Peraí que eu quero saber dessa vida interessantíssima. Agora, eu não sei como é que vou te chamar. Te chamo de Alberto ou de Turco? Olha, minha mãe adoraria que você me chamasse de Alberto Iar. Então, por favor. Sua mãe está nos vendo e eu vou te chamar de Alberto. Pode ser? Legal. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o empresário Alberto Iar. Como chama sua mãe? Jamile Iar. Dona Jamile, com a sua licença, ele é conhecido por Turco Louco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta de frente com o empresário Alberto Iar, o Turco Louco. Alberto, diga uma coisa pra mim. Você foi ao Líbano entender de onde vocês vieram, entender a sua origem... ou se conhecer melhor, ou não foi preciso? 2 vezes, e tô voltando agora em fevereiro. É? E aí? Aí que a tua cabeça pira, porque você tem costumes, né, e os jeitos dos meus pais, que em algum momento eu criticava, e aí você passa a entender todas as dificuldades que eles passaram, e eu valorizar muito mais os meus pais, né, e amar muito mais os meus pais por tudo que eles fizeram por mim, porque eles deram pra mim aquilo que eles não tiveram. Isso foi muito importante para mim, porque são 2 culturas totalmente diferentes, né? A minha mãe tem 85 anos, né? Ela me teve com 40. Então você imagina uma mulher que viveu... Minha mãe não fala português. Até hoje? Ela fala muito mal português, ela fala... Entende? Entende, fala, mas com a gente só fala em árabe. Né? E tentar entender tudo isso. Depois de 15 anos de terapia... Né? E ter ido para o Líbano, eu fui entender muito melhor, porque eles moravam que era um barraco, né? Porque era pedra
e areia, que ali eles construíam as casas dele, e tinham que morar com camelo, com outros animais, dormir literalmente com outros animais para poder sobreviver. Porque meu pai era um mercador, ele ia para o Líbano, para a Síria, levar mercadoria para vender. Isso me dá um orgulho muito grande, né? Porque criar 9 filhos, 3 filhos formados... Né? Sua mãe super submissa? Ah, um pouco. A libanesa né? A libanesa Mas ela teve um casamento feliz? Teve 9 filhos? Ou não era necessariamente amor? É gozado, porque ela assim, é aquela história de, olha, você vai ter que casar com você. Era assim, né? O pai pede para outro pai para casar com a filha e ela acaba aceitando isso. Ela conta que na época ela não queria muito casar porque ela era muito nova. Mas depois, meu pai muito trabalhador, e é isso que a mulher árabe quer, né? Uma pessoa muito... com muita vontade de trabalhar, de não dar problema, de cuidar dos filhos, de amar os filhos. Mas um homem muito rígido, um homem muito duro, muito sofrido, né? E hoje, assim, ela fala, pô, graças a Deus que teu pai, né? E era gozado, né? Porque, assim, tinha uma coisa interessante na vida do meu pai, da minha mãe, né? Que eles tinham demonstração de carinho, mas a gente teve 16 irmãos, né? Só que alguns morreram, nasceram, né? Não chegaram a nascer. Ela deu à luz 16 vezes? 16 vezes. Nossa! E nunca beijou meu pai na boca. Não pode ser. Nunca. Como é que você sabe? Ela fala. Eu tento beijar com ela de biquinho, ela, não, isso não gosta e não deixa. Que história boa. Todas as histórias, suas histórias são boas. Eu quero falar de você como político, mas antes eu quero saber essa parte do rock. Eu tô de roqueira hoje em tua homenagem aqui. Você fez a marca Cavalheira com o Igor Cavalheira do Sepultura, é isso? Mas por que você é dono e não ele? Então, na verdade eu tinha uma marca que chamava Vision Streetwear, que eles pediram para começar a usar. O Sepultura foi a primeira banda que me procurou. Você gosta de rock ou casualmente eles te procuraram? Eu amo rock. E através do Sepultura, do Igor, então, Ratos do Porão, que é o João Gordo. Você vestiu o João Gordo? O João Gordo é meu filho grande, eu amo o João Gordo. Bem grande, eu também gosto dele. Bem grande, passa o Natal, né, passa o Ano Novo comigo na praia. Aí você tem desde Skank, Chico Sainz, outras bandas que acabaram, que é Iorrodelic, Inocentes. Muitas e muitas bandas já passaram pela Cavaleira. E bandas internacionais, como Fate No More, Suicidal Tendency, que é uma banda icônica californiana, né, que gerou influência no mundo inteiro. Então você teve o Cúlio, um monte de bandas acabaram passando pela Cavaleira e tinha uma relação com as bandas. Mas o que veio primeiro, a moda ou o rock? O rock. O rock. Bom, e aí? E aí, eu e o Igor resolvemos montar uma marca juntos, montamos uma marca juntos, era minha e dele, só que aí ele acabou saindo do Sepultura porque o irmão se desligou, na verdade o irmão se desligou do Sepultura e ele não conseguiu mais ajudar e tocar, e aí a gente acabou entrando num acordo, né? E ele achou melhor vender a parte dele, porque ele não ia conseguir dar conta das coisas, precisava de investimento. Mas foi tudo numa boa? Não muito, a gente ficou um aninho sem se falar. E hoje em dia? É meu irmão, eu amo o Igor de paixão, esse cara é maravilhoso, é uma pessoa que não tem como não gostar do Igor. E a história deles, né? Você pega a história do Igor, é fascinante, quer dizer, um garoto de 14 anos ser um metaleiro, começar a tocar no mundo inteiro, nenhuma banda no Brasil conseguiu o que o Sepultura, nem Roberto Carlos conseguiu o que o Sepultura conseguiu. Eu tô na Coreia do Sul, tá lá o muro pichado Sepultura. Você tá com uns amigos que são tatuadores, e no Japão essa coisa de tatuagem é bem emblemática, né? Aí quando o cara coloca o som do Sepultura, você fala, meu nome tá nesse CD, tá, o cara, Sepultura. E no mundo, na Escócia, você tá na Escócia tocando Sepultura como toca Michel Teló hoje. Isso é bem engraçado, boa referência. Agora, consta, e você melhor que ninguém pode falar sobre isso, porque eu li que você já andou numa equipe, em reuniões com outros empresários de moda, tentando falar com a Dilma. Consta
que o universo da moda, a indústria têxtil, esse universo está complicado no Brasil. Tem muita gente boa fechando loja, fazendo coisas. A moda brasileira está muito cara. Eu estou falando tudo certo ou não? Tá. Bom, então me explica por quê. Primeiro, a gente tem um governo que eu falo que é um governo cafona. Por quê? Porque não entende a importância da moda e o que está acontecendo com a moda brasileira. Se você pegar há 20 ou 30 anos atrás, você tinha o custo de um produto era 70% matéria-prima, 80% matéria-prima e 30% de serviço. Hoje é 70% de serviço e 30% matéria-prima. A camiseta que você está usando, eu tenho que pagar um artista para desenvolver. Eu tenho que ter um tratamento, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter gente muito bacana envolvida nesse processo, isso tem um custo. Só que na hora que você vai pagar o imposto, o governo cobra sobre essa criatividade. Isso é um absurdo. Então, se você pegar, por exemplo, o quilo do algodão, ele deve estar R$5 o quilo. O quilo dessa camiseta deve estar uns 300. De R$5 vai para 300, por quê? Porque você tem um efeito cascata tributário. E o governo não enxerga isso. Eu vou para a China, como tenho ido, comprado com muito mais facilidade. Então isso é outro assunto. Quer dizer, a indústria têxtil está se prejudicando porque hoje entrou no Brasil o tecido chinês. É isso? Pode ser, não, por quê? Você tem uma taxa tributária muito alta, mas você não teve investimentos para a indústria criativa. O Brasil começa a falar de indústria criativa agora, né? Isso no mundo, anos e anos já se fala em indústria criativa, de valor agregado, de valor autoral. Então, tanto a China, como a Índia, como a Itália desenvolveram tecnologias e produtos tecnológicos para atender o mercado mundial. O Brasil ficou só olhando para o seu umbigo. Perdeu. Nós nunca vamos chegar lá. Não? Não. Você é pessimista mesmo? Não, eu sou realista. Se eu fosse pessimista, ia ser pior. Eu sou realista. O Brasil não vai chegar. Vocês conseguiram um encontro com a Dilma, afinal, não? Não. Nós não. O Paulo Borges está conseguindo que falar faz o São Paulo Fashion Week, mas que já mudou também de caráter, não é? O São Paulo Fashion Week diminuiu ou não? Não. Na verdade, a gente está ajustando o calendário para tentar se ajustar ao calendário internacional. Mas ela tem que ouvir, não só ela, o governo estadual, né? Quando eu falo governo estadual, aqui em São Paulo, porque no Rio de Janeiro é 2% de ICMS, em São Paulo é 18%. Vamos montar minha fábrica no Rio. Entendi. Hoje o empresário não tem nacionalidade, não tem estado, ele vai para onde está melhor. E outra coisa que aconteceu, Gabriela, é que moda virou um grande negócio. Há pouco tempo atrás nós tínhamos entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, 2 pessoas na moda. O Bernardo Arnault, Grupo Louis Vuitton, a Zara, o Ortega. O que aconteceu? O Ortega passou para 3º e o Bernardo Arnault 16º. Eu não acredito que a fortuna dele tenha caído. É que a Zara foi mais competente e atingiu o público da classe C. Não, a verdade é, a Zara é mais barato. Faz moda, quer dizer, é fashion, é moda que todo mundo quer consumir. E é muito mais barato. É isso que você está dizendo. É isso. E tem outra coisa assim. Lá fora, você precisa de personalidade para se vestir. Aqui precisa de personalidade e dinheiro. Entendi. Porque você não é caro se vestir, mas você tem que ter personalidade. Buscar essas pessoas que têm personalidade no Brasil, às vezes é um pouco difícil. É muito... o que está na televisão é moda? Também. Mas às vezes não. Você está dizendo que está na televisão novela, o que novela lança, é isso que você está falando? E as pessoas acham que é aquilo que é legal. Agora, a tua praia é São Paulo mesmo, né? Falei bobagem? Por que é São Paulo? Porque São Paulo recebe o Brasil todo com muito carinho. Eu também acho, sou louca por São Paulo. Agora, quando eu falo praia, você fez um desfile de moda em que você botou cadeiras de praia no Minhocão, não foi isso? Fechou o Minhocão. Depois você levou convidados para ver um outro desfile dentro do Tietê todo poluído. Foi isso ou não? Ainda choveu, não houve isso? A chuva foi demais. Porque, na verdade, é essa história que, como homem público, eu queria mostrar para o poder público que pode, por exemplo, ocupar alguns espaços públicos e dar outra cara. Depois do desfile do Minhocão, vários eventos passaram a acontecer no Minhocão. As pessoas passaram a ver que o Minhocão estava lá.
E de que domingo fica fechado e ninguém faz nada com aquilo. Né? E a gente precisando de área de lazer. E a gente estava falando de São Paulo. Era um desfile assim, eu amo São Paulo. Até então eu nunca tinha visto uma camiseta, eu amo São Paulo. Ah, você usa uma camiseta, eu amo Nova York, mas você não usa uma camiseta, eu amo São Paulo. E a sua intenção com o Tietê? O Tietê, a gente estava falando de caos urbano. Aquilo é um caos urbano que o governo, e quando eu falo governo, não é governo de estado, assim, por exemplo, tem prefeituras que jogam 100% do seu esgoto in natura no Rio Tietê e passa a ser culpa do governo do estado. Então não tem uma política, olha, daqui 5 anos, a prefeitura que jogar tantos por cento vai ser multada. Né? E a coragem de fazer aquilo. Né? Tem que ter coragem de ir pro Rio Tietê. Teve jornalista que, eu não vou. Foi? Não foi. E a gente, ironicamente, mandou máscara, mandou tipo uma roupa de proteção, porque a gente estava falando de Chernobyl, né? De contaminação, de mutação. Então as camisetas tinham 3 mangas, as camisas, as roupas eram meio mutantes. Você sofreu uma irradiação e aquilo, você acaba sofrendo uma mutação. Aonde a gente conseguiria aquilo? No Rio Tietê. Depois você fez num grande ferro velho, não é isso? Isso. Você continua nesta praia, aí já é o político misturado com o homem da indústria da moda, é isso? É isso. É isso que eu acho que é interessante. Primeiro, porque para mim moda é cultura. Moda enobrece o corpo, valoriza o corpo e é cultura. A cultura do Brasil é essa. É do Rio Tietê, não é o Sena. É verdade. Não é o Palácio de Tóquio, em Paris. É o lixão, que é na Moca. Né? Então, eu gosto de mostrar isso para a sociedade. Né? Quando eu fiz, por exemplo, meu desfile no Museu do Ipiranga, tinha muita gente que não conhecia o Museu do Ipiranga. Eu fiz na Galeria do Rock, né? Tinha muita gente que nunca tinha pisado na Galeria do Rock. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. E é bonito. Eu adoro a cidade. Eu adoro a cidade. Não consigo, quer dizer, lógico, eu sei de todos os defeitos. Mas isso tudo faz uma metrópole, né? Eu acho que se você for para Nova York, que o brasileiro adora Nova York, você vai ver coisas muito semelhantes por lá também. É outro tipo de violência, mas existe. Mas existe. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com o empresário Alberto Iar, mais conhecido como Turco Louco. Na volta, ele vai falar do universo da política de que ele participou. E até foi ele que conseguiu uma coisa. Já eu falo. Até já. Estamos de volta de frente com o empresário Alberto Iar, o Turco Louco. Alberto, quando você era deputado estadual, uma de suas propostas foi proibir a cobrança de consumação mínima nos bares e casas noturnas. E você tinha como foco o excesso de consumo de álcool. É isso? Que você, aliás, conseguiu essa proibição. Agora, o consumo de álcool, você acha que diminuiu depois da proibição da consumação mínima? Eu acho que diminuiu os acidentes de carro, que era essa a intenção. Por quê? Quando você entra num lugar que você é obrigado a beber a consumação mínima, e são R$100, no mínimo você vai sair alcoolizado, você não vai beber R$100 de água. Então, chega um estabelecimento e te fala, ó, você é obrigado a beber R$100. Você, qualquer um, fala, eu não vou deixar nada para esses caras, eu vou beber. E você sai alcoolizado, você vai pegar o carro e tem uma grande probabilidade de matar alguém. Se meu filho mata o teu filho, que pena, que fatalidade. Se teu filho mata o meu filho, né, aí você quer justiça. E é esse o Brasil. Essa foi a ideia. No entanto, tem uma lei minha que é muito mais importante que essa, que o Geraldo Alckmin acabou assinando o decreto, que é proibindo a venda de multando os estabelecimentos que vendessem bebida alcoólica para menores de 18 anos. Que essa lei da mãozinha é minha. Porque tem uma coisa assim, a música influenciou muito a minha vida. Então tem Racionais na minha vida, que são meus, né, o Ice Blue e tal. E tem lá. A sociedade critica as drogas, mas vive do lucro do álcool. E que é constatado, quer dizer, qualquer cientista ou médico ou psiquiatra fala disso, quem se dedica
no caso, adolescentes, crianças e adolescentes, que a porta de abertura para a droga é o álcool. Quer dizer, o álcool é droga legalizada, mas é a porta de abertura para as outras. Não, eu fiz uma festinha para minha filha de 11 anos, que já não quer mais fazer festinha em buffet. Aluguei uma boate, coloquei o som, proibi bebida alcoólica. Os molequinhos de 11 anos chegando no garçom, eu te dou R$5 pra você fazer uma vodka pra mim. Você tá brincando? Sério? 11 anos? 11 anos. Que espanto. E eu fiz questão que ela convidasse só garotos de 11 e 12 anos. Por quê? Pra não ter garotos de 18 junto com os de 11. E era uma responsabilidade muito grande. Pra mim, a primeira balada desses garotos. Com DJ e tudo mais. Mas o garçom veio falar, os caras querem me subornar pra eu dar uma vodka pra eles. Que coisa louca essa. Que coisa louca. Você conseguiu tudo o que você queria enquanto político e por que você abandonou? Como é que você chegou lá em primeiro lugar? Por que você foi ser vereador? Como é que foi isso? Você conhece o Miranda? Não. O Miranda que faz o programa aqui, Os Astros. Gordão. Claro que sim. O Miranda era produtor do Sepultura. A gente queria fazer um show na Praça Charles Miller. E ninguém queria liberar a Praça Charles Miller. Aí eu comecei a procurar os políticos para ajudar a liberar. Eles começaram a tirar um sarro da minha cara e falaram, procura um vereador. Fui procurar um vereador. Ele falou, vira vereador e aí você faz. Eu falei, então eu vou virar isso aí e vou fazer. Foi assim? Foi. Eu não sabia o que era executivo, o que era legislativo, o que era judiciário. Bom, quando soube, você descobriu o quê? Eu descobri que tem muita gente querendo fazer muita coisa legal e tem muita gente que não está nem aí para a sociedade ou para as pessoas ou para o mundo. Você tenta se aproximar das pessoas que estão fazendo aquilo que é legal e tocar o teu projeto de vida. E o meu projeto de vida foi o que eu chamo de educação não escolar, que é um pouco a minha história. Como eu posso fazer a formação do indivíduo não só na escola, através da música, através da cultura. Porque o skatista hoje, se ele não aprender a falar inglês, ele não vai correr campeonato mundial. O surfista também não. Então, o surf, o skate, a música, acabou influenciando muita gente a buscar informação, a se aperfeiçoar, a se aperfeiçoar para poder conseguir superar os obstáculos. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu convivi. Então, a cultura para mim é muito importante, a música, o esporte, a arte é muito importante. No entanto, que sempre na Cavaleiro coloca moda, música e arte. A moda é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta delicada. Você tem o irmão, você tinha esse irmão que você perdeu para a droga, você esteve dentro da política e eu queria fazer uma pergunta para você com um assunto super atual, não só em São Paulo e em outros estados. O assunto crack. Por que, na sua opinião, a oficialidade castiga tanto os usuários? Aliás, os usuários de droga. E no caso do crack ainda é uma coisa mais séria. Uma vez, nessa história, eu nunca fumei um baseado, ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu acredito, você está me falando. Não, você pergunta pros caras mais loucos, fala assim, e já saiu até briga, porque os caras ficavam, toma, não fumo, tá, daqui piso, jogo, os caras vem e me batem. Não gosto de droga. Bebo agora, faz pouco tempo eu tô bebendo um vinho porque aprendi a gostar. Mas tem uma coisa que eu aprendi, a gente começava a pesquisar na vida pública, que qual é o maior traficante? Por incrível que pareça, apresentava na pesquisa que o maior traficante era o pai. Que o que levava o garoto a usar drogas ou se rebelar era o pai. De que maneira? Era a questão do relacionamento, do pai e filho. Por isso que, por exemplo, a música, se pegar Racionais, você olha lá o filho que chega pra mãe e fala, mãe, no dia das crianças, mãe, vou ganhar presente? Não. Pô, mãe, não vou ganhar nada, que merda. A mãe vai lá dar um tapa, criou a semente de ódio dentro dessa criança. Ao invés de falar, filho, eu me mato pra poder te dar comida, eu não consigo te dar presente, posso te dar amor? Meu presente vai ser um abraço? Então, essas diferenças que foi essa geração, um pouco acabou transformando a vida de muita gente. E eu acho que isso levou muita gente também para fora os amigos, fora aquela coisa de autoafirmação, que tem. Mas essa pesquisa apontava. Por que você foi para as drogas? Por causa do meu pai. Em que época essa pesquisa? Faz uns 10 anos.
Você acha que ainda é assim? Você acha que o garotinho que foi tentar comprar vodka na festa da tua filha tem esse problema em casa? Pode ser, porque ele pode ver o pai feliz bebendo e achar que aquilo provoca felicidade nele. Bom, então não é só pela violência ou exclusão no lar, tal. Vamos dizer que pode ser um comportamento de imitação, é isso? Pode ser tudo, porque eu não gostaria que a minha filha ou os meus filhos me vissem bêbado, né? E eu acredito que aquilo ia incomodar eles. Bom, vou voltar à minha pergunta agora. Estou procurando o deputado aí. Por que a oficialidade trata tão mal os usuários? Porque as pessoas, se você for olhar para os governantes, seja a Dilma, o Aécio, o Geraldo, o Serra, quando eles começaram, na adolescência deles, não tinham tanta droga. Não tinha música, não tinha esporte, não tinha cultura. Essas coisas não eram importantes na vida deles. Então eles não dão tanta importância. Para eles, o drogado, o viciado, é um cara de mau caráter, que ele não devia ir para isso. Agora, o que você deu em troca? Você não dá nada em troca da droga para esse cara. Você não dá... A droga está onde o Estado não está. Se o Estado tivesse na periferia, se o Estado tivesse com equipamentos na periferia de esporte, de cultura, de lazer, de entretenimento, o garoto não ia para as drogas. Quer dizer, eu tô lá na periferia aprendendo o que na escola? De que maneira? Com que professores? Qual é a capacitação que dá para esses professores? Aí, quando ele começa a perceber que ele não vai ter a oportunidade, que assim, né, quando morreu aquele rapaz no ônibus 174, o Guga tinha ganhado um torneio importante. Os dois tinham 27 anos. Um teve oportunidade e o outro não tinha RG. Que oportunidade que ele tinha de vida? Nenhuma. O Estado não cuidou dele. O Estado seria uma população invisível. É uma população invisível. Você vai para o Capão Redondo, você vai para São Miguel. São Miguel nem tanto, mas você vai para Tiradentes, não tem equipamentos. Por que você deixou a política? Porque eu falo japonês, eles falam uma outra língua, eu não entendo, eles não entendem. Todo mundo, pra mim é quase todo mundo. Né? Eu desisti, porque não dava pra falar assim. Eu tinha um problema muito sério, que às vezes eu tava no debate falando um pouco dessa questão cultural, da oligarquia cultural, aí vi um deputado, um vereador, falou assim, mas você só fala de help, você só fala de help. Eu falei, olha, desculpa, deputado, quem precisa de um help é o senhor, eu tô falando de rap. Agora que eu entendi. Então não dá para discutir muito. Economia criativa, você não fala em competitividade, gente. Sabe, se quer resolver a corrupção, diminui o imposto, porque vai ter menos gente podendo roubar, porque vai diminuir a receita, 50% de impostos e essa corrupção toda. Você chegou a viajar como deputado? Não. Para outros países? Eu era deputado estadual, né? Então o deputado estadual fica um pouco limitado. Né? A gente tinha lá uma frente parlamentar, né? Mas eu ficava mais na área de esporte, cultura, educação, era o que eu mais gostava. Você falou do rap. Você é um apoiador de rap? Eu amo rap. É? Quem é feliz em ver seu filho nascer no berço da miséria. Até no lixão nasce flor. Sim. Quem é que você apoia hoje em dia? Olha, Emicida, eu amo. Que já esteve aqui. O Rashid tem uma filosofia de rap maravilhosa, porque é um rap construtivo, né? O Projota, né? Aí o Racionais, que eu sou louco por eles, eu sou louco pelo Ice Blue, fui sócio do Ice Blue, é meu irmão negro, certo, mano? É nóis, né? Eu amo esses caras, porque o que eles falam, a música como um todo, mas a filosofia deles, da onde eles tiram as letras que poderiam ser utilizadas como projetos políticos, né? Para mim é muito importante. Você é dono de um clube no centro da cidade? É o Clube Glória. O Glória, você é um dos sócios. Sou um dos sócios. O Glória não é gay completamente, é o chamado gay friendly, é isso? Para mim é trissex. Eu entrei num site, entrei numa conversa lá para procurar o Glória e vi que tem gente que apoia, nós somos muito conservadores, ao mesmo tempo em que somos muito extrovertidos, somos uma mistura de tudo isso. Você hoje é um cara rico, o Alberto? Eu não me acho rico. Eu ainda viajo de econômica.
Bom, porque quer? Às vezes sim, às vezes não. Assim, eu tenho uma filosofia, né? Eu nem gosto, mas assim, primeira classe é um absurdo, business só com milhas, né? E econômica, né? E tem uma coisa, quando é econômica trabalho... para fazer a milhagem para ir não, depois... Quando é trabalho, você vai de business, quando é passeio, eu vou de business, né? Moro em Ipiranga, né? Num apartamento bacana. Assim, eu não troco a minha vida por nada, porque da onde eu vim, aonde eu tô, eu acho que eu tive mais do que eu mereço. E assim, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Entendi. Né? Então, é isso que me faz feliz, é isso que me movimenta, é isso que me estimula. Tá no meio da moda, poder produzir, poder ter essa criatividade toda, isso é um dom. Né? Tá nesse universo, para mim é um dom, não precisa de muito dinheiro. E qual é o teu projeto para 2013? Olha, a gente está conseguindo umas coisas muito legais nessas... A gente está conseguindo se conectar com o mundo, né? Hoje a Cavaleira é uma marca do mundo, que compra de todos os lugares do mundo e que hoje, em função dessa competitividade, poderia estar em qualquer lugar do mundo que antigamente a gente não conseguiria. A gente não tinha estrutura competitiva. Eu adoraria ver a Cavaleira no mundo inteiro. E fora isso? Continuar fazendo o que eu faço, o que eu amo. Eu não tenho, eu acho que é isso, assim, eu sou muito feliz. Eu acordo cedo amarradão, vou dormir tarde amarradão e amo o que eu faço. Eu amo fazer dessa questão criativa, de ter as ideias. Então, assim, a gente já está pensando no próximo desfile, aí você já começa a imaginar, isso é muito legal, e começar a repartir. Então, a nossa a diretora, né, de cenografia, Daniela Thomas, antigamente era o Alberto Renault. A Daniela tá com você? Tá, e ela fica amarradona, e ver a cara da Daniela amarradona, pra mim é uma felicidade muito grande, né? Então ver essas pessoas, e estar envolvida com essas pessoas, é muito gratificante. Bom, eu tô terminando mais um bloco de frente com o empresário Turco Louco, nós voltamos em seguida pro bate-bola jogo rápido, até já. De volta, ainda de frente com o Turco Louco, o empresário Alberto Iar. Sabe aquele futebol lá de Heliópolis? Vamos ver aqui no bate-bola jogo rápido. Tá feito? Moda é... Enobrecer o corpo. Exclusão social... É quando você é excluído pela classe política. Na música eu me pauto. Amor pra mim... É lealdade. E humor é... Ser feliz. Meu maior medo é... Perder meus filhos. Já meu sonho... É ter netos. É bom, viu? Fica sabendo. Meu maior arrependimento foi... Não ter feito teatro, eu acho. Como ator? É. Você também se envolve com teatro? Você também apoia teatro? Eu quero começar a dirigir clipe de rap. Muito bom. O futuro? Acho que a Deus pertence. Qual Deus? Qualquer um. Esse aqui? Pode ser. Pode ser. Você toma cuidado, cara. Não, que esse pode país... ser. Né? Cada um... Eu acho assim... Que né, namastê. E Alberto Iar por Alberto Iar? Corajoso. E o maior defeito dele é qual? Ser chato. Chato em quê? Como? Chato como? Exigente, brigar com as pessoas para que as pessoas melhorem, né? É isso. Obrigada pela entrevista, Alberto. Imagine, eu estou encantada com a tua história de vida e a gente se vê aqui no próximo programa. Até lá.